Estamos de volta hoje no Sinta-se Bem, conversando com o Dr. Alessandro Farias, infectologista, sobre intoxicação alimentar. Já falamos aqui de vários cuidados que a gente deve ter ao fazer refeições fora, principalmente nessas festas, viu? A higienização correta também dos alimentos. E estamos falando de vírus como o HIV, o HPV, que já foi perguntado aqui, meningite. Esteja à vontade, participe conosco, esclareça alguma eventual dúvida. Será um grande prazer a sua participação. 3505-5000 é o nosso telefone, você já sabe, mas eu vou repetir. E o nosso portal radiometrópole.com.br. Anônimo está na linha 3. Oi, Anônimo. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se por eu ter 65 anos, aí a médica não me explicou se o herpes pega, se não pega, que providências eu devo tomar. Ela me passou, pode dar o nome do remédio? Pode. Ela me passou a Ciclovir para eu tomar 2 compromissos de 400, de 4 em 4 horas, e não usar durante a noite. Só que eu ouço aí mesmo, doutora Gilda, ela fala muito que é uma bolha, e o meu é umas placas entre as nádegas, sentido barriga. É um queimor que parece que estão com uma vela encostando em minhas costas. Eu estou enlouquecido, que eu não sei como eu devo proceder. É porque tem vários tipos de herpes, conforme o doutor Alessandro explicou, mas ele vai te orientar. Veja bem, meu amigo, se a sua doutora disse que isso aí é uma recidiva de herpes, a depender do seu peso, a dose do aciclovir é mais ou menos o que o senhor comentou aí. O que acontece é que as lesões de herpes, elas, como o senhor mesmo disse, elas não começam com placa. Placa não é normalmente uma manifestação de herpes. As manifestações clássicas de herpes são bolhas, né, que podem coçar, doer, arder. E ao mesmo tempo que a gente tem bolhas, a gente também tem lesões com pústulas, que são bolhas com pus dentro. Algumas estouram, outras já estão formando novas bolhas, estão em estágios diferentes ao mesmo tempo. Então, bolha, pústula e úlceras, né, que já estouraram, as pústulas que já estouraram. Isso é o clássico. Se isso não é o clássico, há de se imaginar sobre a hipótese de um outro diagnóstico para ser discutido, né? A Jocélia está perguntando aqui, doutor, se tem relação do herpes com uma doença chamada fogo selvagem. O fogo selvagem é o nome popular do herpes zoster. Ah, é? Não é? Eu não conhecia esse termo, não. Que a gente tinha comentado antes. Tá certo, então. Nós vamos atender Tiago e já eu falo com você, Antônio Carlos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Eu gostaria de saber, doutor, que eu tenho um HPV, só que eu já fiz a cauterização. E o médico falou que mesmo que eu tomasse a vacina, eu não me livraria mais do caso do vírus do HPV. Eu gostaria de saber se é verdade. Perfeitamente, porque o ideal é fazermos a vacina antes de entrarmos em contato com qualquer vírus que está em questão com aquela vacina, no caso aí o HPV. Se você já tem o HPV, a lesão, e já tratou, já cauterizou, e na maioria das vezes a cauterização resolve, teoricamente você já teve contato com o vírus. Não adianta muito você fazer prevenção tomando vacina, porque você já foi, entre aspas, vacinado pela própria natureza. Você já teve contato com o vírus. O ideal é vacinação pré-início da atividade sexual. Tá certo. Vamos atender então Antônio Carlos e daqui a pouquinho eu peço que vocês deixem as suas perguntinhas lá com o telemarketing, porque tem muitas perguntas aqui, eu quero dar vencimento a todas elas. Oi, Antônio. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber que apareceu umas verruguinhas próximo à região peniana, próximo do pênis, né? Eu queria saber se isso poderia ser o HPV. Pode sim, perfeitamente ser o HPV. Ou pode ser algum outro vírus, o pox vírus, por exemplo, que pode fazer aquela verruga vulgar que algumas pessoas têm e que pode, coincidentemente, aparecer na região próxima da região genital. Mas na prática, o tratamento é muito parecido, que é a cauterização química ou a cauterização elétrica dentro de um serviço de saúde.
É verdade. Dá uma queimada com um ácido específico ou com um bisturi elétrico. Mas não deixa de fazer isso não, né, doutor? Essas verruguinhas, elas podem evoluir. Podem evoluir. Então é bom ir verificar. Vitória está dizendo que perdeu a virgindade. Vitória Santos perdeu a virgindade há alguns dias e está sentindo uma dorzinha no pé da barriga e também um pouco de sangramento, doutor, se isso pode sugerir algum tipo de infecção. Bom, aí esse tema já é para a doutora. É verdade. Posso dar uma opinada. Na realidade, a primeira relação sexual é natural que tenha um pouco de desconforto e que tenha um pouco de sangramento às vezes, não é? Mas não deve ser nada demais, isso com o tempo vai resolver sem grandes problemas. Na verdade, quando a gente pensa numa infecção associada à atividade sexual, a gente raciocina como úlceras, doenças que causam úlceras, né? Que está aí a sífilis, o cancro mole, a herpes, né? E outras doenças. E as doenças que causam corrimento. Então, o corrimento amarelo, corrimento com odor, corrimento é uma secreção, não é algo sanguinolento. Então, não dá para a gente raciocinar que nesse caso tem uma doença associada ao sexo. Sim, algo natural que aconteceu. Ok, para vocês que estão acompanhando aqui a programação da Rádio Metrópole, daqui a pouquinho vai entrar o Jornal da Cidade, segunda edição. A nossa equipe de jornalismo está a postos o tempo todo informando vocês da situação da cidade e não será diferente daqui a pouquinho. As mensagens que vocês estão mandando estão todas chegando no seu devido destino. A gente só não repassa imediatamente porque primeiro elas são verificadas através da nossa redação. Isabel diz aqui, doutor, qual que é a diferença entre o herpes comum e genital e como é que seria o meio de transmissão? Uma pessoa pode transmitir o herpes simples para uma outra no ato sexual, na parte da genitália da outra pessoa e vice-versa? Pode sim. Na verdade, o herpes comum é o que a gente chama de herpes tipo 1 ou herpes labial. E o herpes genital, como eu falei anteriormente, é o herpes tipo 2, que é o genital, mas que a forma de transmissão é exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Quando estamos com uma lesão em atividade, a lesão bolhosa ou em pústula, a predisposição para transmissão é muito maior, obviamente. Mas a gente pode transmitir o vírus sem ter nenhuma lesão, inclusive naquele momento. Ok. Olha, já prevendo aí a nossa festa de carnaval, nós temos uma notícia aqui. A saúde mobiliza jovens gays na prevenção à AIDS. Acompanhe essa matéria. Jovens gays de 15 a 24 anos são o foco principal do Ministério da Saúde na campanha de prevenção contra a AIDS do Carnaval deste ano. Lançada nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a campanha tem como lema: na empolgação pode rolar de tudo, só não rola sem camisinha. Tenha sempre a sua. A frase vai compor a grande novidade do Carnaval, um pôster dirigido às travestis. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conta que a campanha tem 3 objetivos principais. O primeiro são jovens em geral. Nós precisamos fazer um grande trabalho para reforçar a sensibilização dos jovens sobre o sexo seguro. E o mais importante é ter as lideranças jovens sendo protagonistas. A segunda preocupação nossa é em relação às mulheres. Essa coisa da mulher exigir a camisinha na hora, não ter vergonha disso. E a terceira preocupação nossa são com os jovens homens que fazem sexo com homem. Em 2010, 34 mil novos casos de AIDS foram diagnosticados no Brasil, pouco menos que no ano de 2009, que ficou em torno de 35 mil. Segundo o diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, a meta do Ministério é diminuir o número de casos até 2015. Cada ano a gente recebe a quantidade de pessoas que estão com AIDS e recebem o tratamento sem custo fornecido pelo SUS. A incidência, que é o número de casos novos por 100 mil habitantes, tem caído lentamente, mas o plano realmente do Ministério é que isso caia e nossa ideia é que até 2015 isso caia de maneira regular e intensa. A campanha continua depois do Carnaval, quando vão ser disponibilizados mais de 3 milhões de testes rápidos de graça para a população. Luciana Silva, para a Rádio Metrópole. E quando a gente fala de alguns cuidados básicos, principalmente em festa de carnaval, é isso mesmo, gente. Vem gente de tudo enquanto é lugar. Não está escrito na cara se a pessoa tem ou não qualquer tipo de doença e tudo mais. Então, tome um pouquinho de cuidado. Tá certo, a folia é muito gostosa, é tudo muito bom, mas é bom a gente lembrar que o carnaval acaba e a nossa saúde depois é que paga o pato.
Marinei, doutor, faz aqui um questionamento. Ela diz, doutora, minha filha mais nova tomou a segunda dose da vacina contra o HPV em setembro. Agora, 2 meses depois, ela começou a apresentar sintomas de tontura. Isso ficou por uns 20 dias. Após uma internação e algumas consultas com diferentes neurologistas, concluiu-se que ela pode ter apresentado a ADEM, e que é uma reação à vacina. Entretanto, a minha outra filha, 2 anos mais velha, deseja tomar a terceira dose. Eu queria que o senhor me recomendasse. O que o senhor me recomenda fazer? Eu recomendaria completar o esquema de 3 doses. O que é esse ADEM, doutor? Não sei te dizer, mas 2 meses depois é muito complicado nós fazermos uma ligação com uma complicação vacinal. Né? Agora, pode acontecer algum tipo de reação assim que leve a pessoa a procurar um neurologista com sintomas de tontura e tudo? Olha, as reações mais clássicas que a possibilidade de procurar um neurologista são com algumas vacinas virais, né? A vacina da gripe, que acontece uma eventualidade, uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia flácida ascendente das pernas para cima. Certo. 2 semanas após um episódio de uma infecção viral ou de algumas vacinas virais, né? Mas demais queixas neurológicas é muito pouco provável. Certo. Viu? A Lécia aqui pergunta onde é que pode encontrar a vacina contra o HPV. Infelizmente nos postos ainda não, viu? Ela não é coberta pelo governo, mas em qualquer clínica particular. Se você quiser mais informações, Alessia, manda um e-mail depois para o sintasebem@radiometrópole.com.br. Eu achei muito curioso aqui a colocação de Sotero. Ele diz aqui, tem gente que come porcaria de tudo na rua, um verdadeiro milkshake de coliformes fecais, com salmonela, e para higienizar e queimar essas bactérias, eles dão aquela espremidinha com a mão bem suja mesmo, de limão por cima, doutor. Isso resolve ou deixa a bactéria azeda? Deixa a bactéria azeda, certamente. Deve deixar a bactéria azeda, com certeza. Pois é, eu fiz essa brincadeira só pra gente descontrair um pouquinho. Eu vou me despedindo de vocês, desejando que nós tenhamos, né, uma noite mais tranquila, que nós tenhamos boas respostas acerca das negociações que estão acontecendo, né, e que venham dias melhores para Salvador. Doutor, muitíssimo obrigado, um assunto muito importante. Eu espero que nós possamos conversar sobre eles, né, numa outra oportunidade aqui no Sinta-se Bem. Obrigada e uma boa noite. Obrigado também pela oportunidade, boa noite a todos. Vem aí o Jornal da Cidade, segunda edição, e se ficou alguma coisa pendente, por favor, encaminhe para o sintasebem@radiometrópole.com.br, que a gente dá um jeito de encaminhar para o doutor Alessandro e responder para você. Um beijo e até amanhã. Você ouviu Sinta-se Bem com Olga Goulart. Qualidade de vida no seu rádio. Sinta-se bem. Oferecimento Farmácia Santana, vencedora de todas as edições do Prêmio Top of Mind. Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinha, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. E Seime, vacinas com alto padrão de conservação. Telefone 3352-8233.